pai e uma mãe piedosos que oram com ele, que se amam e leem a palavra de Deus com ele, tá bom? Obrigado, CPB, espero que você goste de Descobertas da Fé, tá bom? Vou te falar. Vamos continuar então? Vamos. Eu estava dizendo agora, eu deixei um suspense, como é que a rivalidade entre os irmãos, tribo do norte, reino do norte e reino do sul, ou reino de Israel e reino de Judá, entraram em rivalidade. Vamos mostrar o próximo mapa e eu vou mostrar o que aconteceu. Olha aí, se você ler na Bíblia, primeiro, não, é o mapa anterior mesmo, é o mapa anterior. Eu vou ler aqui para vocês uma passagem, 2 Reis capítulo 16. Quando eu leio na Bíblia, a passagem fica meio complicada, mas depois que eu mostrar no mapa, ela vai ficar claro. Então volta para mim aqui, tá bom? Pode voltar para mim. Eu vou ler na Bíblia, vai ficar meio confuso, mas quando eu mostrar no mapa, você vai entender. 2 Reis capítulo 16. No 17º ano do reinado de Peca, filho de Remalias, Acás, filho de Jotão, rei de Judá, começou a reinar. Acás tinha 20 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 16 anos em Jerusalém. Não fez o que era reto aos olhos do Senhor. Aí diz o seguinte, o verso 5. Então Rezim, rei da Síria, e Peca, filho de Remalias, rei de Israel, subiram a Jerusalém para lutar contra ela. Cercaram Acás, mas não conseguiram derrotá-lo. Naquele tempo, Rezim, rei da Síria, restituiu Elate à Síria e expulsou dela os homens de Judá. Os sírios foram para Elate e ficaram morando ali até o dia de hoje. Acás enviou mensageiros a Tiglat-Pileser, rei da Assíria, dizendo: Eu sou seu servo e seu filho. Venha me livrar do poder do rei da Assíria e do poder do rei de Israel que se levantaram contra mim. Eu vou mostrar para você um método que eu uso muito para ensinar a Bíblia. É colocar a Bíblia dentro de contexto. Quando eu li essa passagem aqui, ficou meio difícil, meio truncado, não ficou? Se eu continuasse lendo aqui, muita gente ia até desligar o nosso podcast aqui. Agora eu vou pegar o mesmo texto e vou mostrar através de um mapa e você vai ver como é que fica mais claro isso. Por isso que a arqueologia, ela procura colocar a Bíblia dentro do seu contexto. É importante ter a ideia de mapa, linha do tempo. Você viu como é que foi explicando aqui, fulano, beltrano? Vamos ver num mapa a mesma coisa que eu acabei de ler. Olha, vamos voltar para o mapa. O mapa está na tela, né? Então você tem em cima Israel e Judá. O que está me dizendo? Que Acás, filho de Jotão, era rei de Judá, tá bom? Acás, filho de Jotão, era rei de Judá. Só que um homem chamado Peca, filho de Remalias, era rei de Israel. Então vamos lá. Acás, rei de Judá, Peca, rei de Israel. O Peca, que aparece com uma setinha menor aí, pediu ajuda a Rezim, rei da Síria, para atacar Judá. Estão vendo a Síria ali em cima? Estão vendo a Síria? Consegue mostrar no mapa aí? Olha a Síria, que até hoje é inimigo de Israel. Se você olhar nesse mapa, na época bíblica, a Síria pegava o que hoje é o atual país chamado Síria e também o que hoje é o Líbano. O Líbano hoje pertencia à Síria nessa época. Tá bem? Então essa Síria, que também é chamado o reino de Aram, e eu vou chamar a Síria agora de Aram para não confundir com a Síria. Esse reino de Aram, ele é grandão, olha como é que ele era grande. Então o Peca, rei de Israel, chegou para Rezim, falou assim: Rezim, vamos atacar Judá e Jerusalém? Noutras palavras, Vilela, é como se você brigasse com o seu irmão de sangue e parasse de falar com o seu irmão. Aí o seu irmão, para te prejudicar, ele vai num podcast famoso e fala mal de você. Você tá entendendo? Entendi. Eu vou piorar. Ele não vai só num podcast famoso falar mal de você. Ele se junta com um cara perigoso pra te dar uma surra, pra te ameaçar. Aí ele procura lá um cara que é, sei lá, traficante, alguma coisa assim, tudo, pra bater em você, pra ameaçar a sua família e tudo mais. E você tem aquela dor de ter o seu irmão juntando com um cara perigoso pra te ameaçar. Foi isso que aconteceu. Vamos voltar pro mapa. Israel se juntou com a Síria para atacar Judá. Só que Acás, que era o rei de Judá, ele fez o seguinte: você está querendo se juntar com a Síria para me atacar? Vou pedir força a um traficante maior. Vamos voltar para o mapa.
Vocês estão vendo aí um reino... Que cor seria essa aí? Azul clarinho? Que é a Assíria. É, azul. É um azul clarinho? Parece um verde, claro. É, sei lá, um azul banana, né? Uma cor assim, burro fugido. A Assíria era muito maior do que a Síria. E para não ficar confundido aqui, Síria e Assíria, eu vou chamar a Síria de Aram. Aram, que é o rei dos Amoritas. Então a Aram era menor do que a Assíria. E o famoso e poderoso rei da Assíria chamava-se Tiglat-Pileser. Aí sabe o que aconteceu, Vilela? O quê? O Tiglat-Pileser falou com o rei de Judá: você quer que eu destrua os seus inimigos? Eu destruirei. E ele veio e destruiu. Vamos voltar para o mapa. Tiglat-Pileser veio da Assíria e acabou com o reino de Israel e acabou com o reino de Aram, ou o reino da Síria. Então Israel e Síria desapareceram no mapa porque a Assíria veio e acabou com eles. E em 722 a.C., caiu o Reino do Norte. As 10 tribos do Norte. O que aconteceu com essas tribos? Em tese, desapareceram. Como assim? Não foram mortos só? Foram mortos. Alguns sobreviveram, Se misturaram, exatamente. Desapareceram. Perderam essa coisa de ser um política, povo. exatamente. Misturaram. Tá. Então, por isso que eu falei, desapareceram entre aspas. Porque a Assíria, ela tinha o costume assim. Ela pegava um povo daqui e levava para outro lugar. E misturava esse povo. E pegava o povo de outro lugar e trazia para cá. Que aí misturava. Tá certo? Foi aí que só sobrou o reino de Judá. Só que Judá, você sabe como é que é a coisa. Se você pedir ajuda a um traficante, ele vai te ajudar. Mas depois... O pagamento vem com juros e correção monetária. A Síria ficava lá batendo na porta de Jerusalém todo dia. Imposto, imposto, imposto caro. E cada vez mais caro, cada vez mais caro, cada vez mais caro. Até que a Babilônia... bom, e então já falei da Síria, que hoje é inimiga de Israel, e eu contei ela na Bíblia, tá bem? Então, mais um reino, mais um país hoje que é inimigo de Israel, a Síria, e no passado o que ela era e como ela guerreou contra Israel. Até que teve um reino pequenininho que conseguiu tirar a hegemonia dos assírios. Sabe qual que é esse reino? Vou mostrar o próximo aqui. Antes de entrar nesse reino, da Babilônia, mas antes de entrar nesse reino, deixa eu falar de um outro inimigo de Israel, que hoje também está lá com o Hezbollah, que é o Líbano. Olha o poder do Líbano no passado. Olha esse mapa aí. Vocês estão vendo a parte que está em cor, assim, bem rosa choque? Tem um rosa choque. Magenta ali, né? Ali é o Líbano atual. E era o reino do Líbano no passado. Mas vocês estão vendo aqui, o mouse vai seguir com vocês uma parte toda em cor púrpura no norte da África, toda aí, olha. Tá. Tudo isso aí, inclusive andando pela Península Ibérica. Esse nome Península Ibérica é mais recente, é claro. E também em outras partes ali. Tudo isso pertenceu ao reino dos fenícios. Eles tinham... Não que os fenícios tivessem fronteira ali, mas eles dominaram toda essa região. A parte marítima deles era muito forte. Inclusive, tem uma teoria, ela é controversa na academia. Você sabe qual a teoria? Que os fenícios já teriam chegado ao Brasil, do Sul. Exatamente, antes dos conquistadores. Eu já ouvi isso. Tem a história da pedra fenícia. Não é comprovado. Mas também não é de todo... Maluco essa teoria. Repito. Se os caras eram grandes navegadores, né? A gente pode até um dia falar sobre isso aqui, os fenícios no Brasil. Tá bom? Não é de todo comprovado, mas também não é uma teoria ridícula que você joga fora assim, sem nenhuma evidência. Tá bom? Mas vamos deixar de lado essa questão se os fenícios estiveram no Brasil. Coloca aí no chat. Se vocês querem que um dia eu bata papo com o Vilela sobre os fenícios do Brasil, coloca aí no chat. Digita 1. Digita 1. Tá bom? Votos em branco. Tá certo? Bom, os fenícios eram, assim, esplendorosos na arte marítima. E olha como é que a coisa passa. Lembra quando eu mostrei a Península do Sinai? Sim. A escrita foi inventada lá perto do Golfo Pérsico. Lá que a escrita foi inventada. E a primeira coisa que a escrita foi inventada, ela era ideogrâmica.
Depois ela passou a ser fonética. Depois ela passou a ser silábica. Porém, na Península do Sinai, ela passou a ser alfabética. Então, o alfabeto foi inventado na Península do Sinai. Onde hoje seria o Egito. Só que os fenícios aperfeiçoaram aquele alfabeto inventado no Sinai e o espalharam pelo mundo. E foi o alfabeto que os fenícios aperfeiçoaram que se tornou o ancestral do alfabeto grego, do alfabeto latino, do alfabeto que usamos no Brasil. Tá bom? Mostra aí, por favor, né, na próxima slide, o alfabeto fenício como seria. Olha aí. E olha que interessante, esse alfabeto foi tão assim dominante no mundo que até os hebreus escreviam nesse alfabeto. Ah, é? Uma vez eu tive um bate-papo aqui com o Saião, que eu até brinquei com o Saião, né? Falei, esse hebraico não é hebraico, que eu falei que são letras aramaicas. Sei. E eu falei que antes do cativeiro da Babilônia, os hebreus escreviam nesse jeito aí, ó. Tá bom? É desse jeito que era o hebraico da época anterior a Nabucodonosor. Aqui você tem as letras, Aleph, Bet, Gimel, Dalet, as letras estão ali, o Yud, Vav, todas as letras, mas são bem diferentes. O Resh, que é uma letra bem diferente, o Lamed, todas as letras estão aí. As letras do alfabeto hebraico. Tav, olha, o Tav era como se fosse um X. Tá vendo o Tav? Hoje é bem diferente em hebraico como você faz a letra Tav. Agora, voltando para a Bíblia, os fenícios foram amigos e inimigos de Israel. Olha que curioso. Quando Salomão foi construir o templo de Salomão, aqui no primeiro livro de Reis, conta de Salomão construindo o templo. Eu vou mostrar para vocês aqui onde fala que Salomão construiu as paredes do templo, as portas. Aqui, 1 Reis, capítulo 5. Também Hirão, rei de Tiro, enviou seus servos a Salomão, porque ouviu que Salomão havia sido ungido rei em lugar do seu pai. Aconteceu que Hirão sempre tinha sido amigo de Davi. Então Salomão enviou mensageiros a Hirão, dizendo: você sabe que Davi, meu pai, não pôde edificar um templo no nome do Senhor, por causa das guerras em que se envolveu, etc, etc. Então o Salomão pede ao rei Hirão, ou Hiram, rei do Líbano, da Fenícia, para mandar trabalhadores para lá. Volta o mapa anterior ao alfabeto. Ok. Se a gente puxar bem, eu não sei se você consegue, aí a palavra tá escrito T-Y-R-E, Tyre. Vem aqui para a parte da cor rosa choque. Opa, ele ampliou, ficou fácil aqui, ó. Consegue chegar o mapa um pouquinho para cá, mais para a esquerda? Não. Ele não anda? Não anda, mano. Anda. Aqui, ó. Pronto. Não. Amplia. Amplia agora. Eu quero só a parte do Líbano, Beirute aí, olha. Aliás, você sabe que é uma coisa curiosa, eu tô com trocadilho. Em Beirute não tem o sanduíche Beirute. Pô! E em Bauru, não tem o Bauru? Também. Tem o Bauru, já comi Bauru em Bauru. Em Bauru, exatamente. Mas em Beirute não tem nenhum sanduíche chamado Beirute. Pô, isso é criação de brasileiro, né? Tá. Mas aqui não consegue. Mas tudo bem, se ampliou aí, dá tanto pro pessoal ver em casa. Tá dando aí, o pessoal tá aparecendo? Ok, tá vendo Beirute escrito aí, ó? Beirute, Biblos com Y, que era o porto dos fenícios. E você tem embaixo a cidade de Sidom e Tiro. O pessoal tá vendo aí, ó? Baalbek, que só aparece Baalb. Tá cortando aqui, pelo menos na minha visão aqui. Não sei se o pessoal em casa tá aparecendo. A cidade de Tiro, na época de Salomão, era a principal cidade fenícia. Tá bom? Tanto é que Hiram era o rei de Tiro. E nessa época, os fenícios eram um grupo semi-independente, porque eles pertenciam à grande Síria. Lembra que no slide anterior eu mostrei a Síria atacando Israel? Tanto é que eles falavam de Ciro-fenícios. Então essa cidade de Tiro, agora volta para mim aqui que eu vou contar para vocês um segredo. Hoje o mapa do Líbano, eu não coloquei esse slide, mas você consegue no Google pregar aí mapa do Líbano? Quero mostrar uma coisa curiosa do mapa do Líbano para o pessoal em casa acompanhar. O mapa do Líbano vai mostrar uma árvore muito famosa, que é a árvore assim,
que é o símbolo daquele país. E é uma pena quando eu fui lá que eu vi o Líbano destruído, e agora está mais destruído ainda, Beirute e tal, porque é um povo muito educado, me trataram super bem. Não o mapa, não, a bandeira do Líbano, perdão. Mas tudo bem, já que você mostrou o mapa, vou valorizar o seu trabalho. Tá vendo a cidade de Tiro, que fica à beira-mar? Tiro, Sidom e Beirute. Beirute é a capital atual. Na época do rei Salomão, dessa cidade de Tiro, que está embaixo, que vieram os insumos para construir o templo de Jerusalém. Agora procura, por favor, a bandeira do Líbano. Eu acabei falando o mapa, né? Eu queria falar a bandeira do Líbano. E na bandeira do Líbano tem uma árvore, que é a árvore símbolo daquele país. Um país que, como eu falei, nossa, é bonito. Olha a bandeira do Líbano. Sabe que árvore é essa aí do meio da bandeira? Não. É o cedro. O cedro do Líbano. Inclusive lá no MAB, onde você esteve, eu passei um aperto agora com essas ventanias aqui. Por quê? Nós temos o cedro do Líbano plantado no MAB. Que local lá Ali atrás? no jardim da Bíblia lá atrás, onde a gente começou. E o cedro do Líbano com a ventania arriou. As raízes saíram. Exatamente, gente. Até, por favor, orem, porque eu tô agora sofrendo aqui, porque foi muita ventania que teve. E algumas árvores cederam. E como o cedro ainda estava novinho, ele tá com uns 2 metros e pouco, mas tá fininho. Ainda que o cedro é árvore frondosa, enorme. A de lá tá pequena ainda, então ele não aguentou e cedeu. E onde é que eu vou conseguir outro cedro do Líbano original aqui? Então, ore para que o pessoal está trabalhando lá. Agradeço ao pessoal Daniel do Jardim, o Clodoaldo lá também do sítio Raio do Sol, que estão fazendo de tudo ali para poder erguer de novo lá. Agradeço muito, mas não sei. Vamos ver o que vai acontecer. Bom, voltando ao que eu estava mencionando, tem a professora também agora, eu não posso esquecer, tem uma professora também lá. Ai, gente, fugiu o nome agora. Professor, desculpa. Tem a professora de agronomia lá do NASP também. Não é Cibele, não. Me fugiu o nome dela. Ai, que vergonha agora. Vergonha em rede nacional. Mas eu prefiro passar a vergonha a esquecer de mencionar o agradecimento também a essa professora que está nos ajudando lá. Desculpa, é 1000 coisas na cabeça aqui. Daqui a pouquinho vem, tá bom? Obrigado a esse time aí que está trabalhando no museu do MAB lá. E o nosso cedro do Líbano está arredendo. Mas por que eu mostrei a bandeira e falei do museu? Foi o cedro do Líbano, a madeira que foi levada de Tiro para Jerusalém para construir o templo de Salomão. Então, o rei de Tiro, chamado Hiram, ou Irão, acho tão feio em português, Irão. Irão. Ou Irão, né? Hiram, o rei de Tiro, ele mandou insumos, mandou trabalhadores, mandou artífices, os melhores arquitetos, ou seja, o templo de Jerusalém, o famoso templo de Salomão, foi construído graças à ajuda do seu amigo, o rei do Líbano, que na época não chamava Líbano, chamava-se Fenícia, ou Ciro Fenícia, tá bem? E era um rei poderosíssimo. É lógico, não foi nada de graça. Salomão, depois pegou algumas cidades e entregou para o rei de Tiro como pagamento pelo que ele fez. O templo de Salomão saiu tão caro que Salomão teve que pagar a dívida dando terras para o que hoje seria o Líbano. Agora, veja bem,